manejo e transporte de equinos fraturados. Esse trabalho foi desenvolvido pelos alunos Brenda Brunini, Everton Vieira, Poliana Sá, Sayane Bruna, Vera Lúcia e Vitor Rezende, na disciplina de Clínica, Cirurgia e Obstetrícia de Equinos. Conceitualmente, o termo fratura pode ser definido como a perda da integridade do composto mineral matriz óssea, rompendo-se em decorrência da deformação causada pela aplicação de uma força gerada externamente como um coice ou internamente como uma contração muscular. Esse é um conceito de fratura, né? Um conceito de Lloyd, um conceito de fratura. Aqui temos duas imagens de fratura, uma de fratura exposta e uma fratura fechada. A fratura fechada, a imagem do lado esquerdo da tela, mostra um cavalo que sofreu uma fratura na perna em uma cidade do interior do Rio de Janeiro. Só que esse cavalo não teve um bom prognóstico, teve que ser eutanasiado por falta de recurso. E aqui já mostra do lado direito da tela um animal com todo o recurso possível na mesa de cirurgia para reparar uma fratura exposta. A manipulação correta e a estabilização do paciente são necessárias antes do encaminhamento para centros de referência, pois o cuidado inicial das fraturas é vital para o sucesso de qualquer reparo. Por muito tempo, a eutanásia foi o único procedimento satisfatório para equinos que sofriam fraturas expostas ou qualquer fratura de ossos longos. Então, não é só por muito tempo, né? Ainda existe, né, muita eutanásia em locais aí que não tem recurso. Falta recurso para conseguir operar esses animais ou colocar tala, entendeu? Locais para deixar esses animais de repouso. Então, ainda acontece muito a eutanásia. O propósito dessa revisão é aprimorar os conhecimentos teóricos sobre o tema, a fim de embasar cientificamente as condutas médicas futuras, elucidando o emprego correto das medidas emergenciais e de transporte de equinos fraturados. Segundo Weisbrod, as fraturas podem ser classificadas em patológicas ou traumáticas. Osteomalácias, osteomielites, osteodistrofias fibrosas e neoplasia óssea são exemplos de afecções que podem enfraquecer os ossos, predispondo-os à ocorrência de fraturas patológicas. Já as fraturas traumáticas ocorrem pela aplicação de uma força tal qual a resistência óssea não suporta suportar. Fiz um esquema aqui no nosso trabalho mostrando a diferença que vai gerar uma fratura traumática e uma fratura patológica, né? Quando o composto mineral da matriz óssea ele perde a sua integridade ou se rompe, é constatada uma fratura. Só que pode ser através de uma doença, no caso da osteomalácia, osteomielite, osteodistrofia fibrose, neoplasias, que pode gerar uma futura fratura patológica. E também esse rompimento pode ser através de uma aplicação de uma força tal qual a resistência óssea não possa suportar. Essas, no caso, seriam as fraturas traumáticas, que vão gerar microtraumas, que é ocasionado por treinamento dos animais atletas, os traumas diretos e os traumas indiretos. Os traumas diretos é a ação perpendicular da força sobre o osso. E os traumas indiretos, torção, flexão, pressão e tração
são os mais comuns. São os tipos de traumas mais comuns que geram fraturas traumáticas. Não raros são os casos de fraturas em potros, sendo na maioria das vezes resultado de um trauma direto por outro cavalo ou por quedas. As fraturas mandibulares e odontomaxilares ocorrem na maioria das vezes em equídeos, expostos a traumas faciais devido a atividades atléticas, condições de manejo ou temperamento. Já as fraturas cranianas geralmente estão associadas a traumas pós-quedas, colisões ou após o animal estirar, chocando-se contra a porta da baia ou trailer. E também as fraturas cranianas, não pode deixar de falar que isso acomete muito também potros, que nas linhas de fratura, nas linhas não fusionadas ainda, são as linhas de sutura, as fraturas ocorrem com maior casos aí, e essas fraturas podem levar a danos cerebrais significantes. Estabilização do paciente. Uma avaliação precisa e eficiente do paciente é fundamental para um bom resultado. Então, qualquer sinal clínico no animal que esteja relacionado ao sistema locomotor, seja uma claudicação aguda, uma impotência funcional do membro, um edema, crepitação, dor à palpação, eu vou suspeitar de fratura e vou realizar a imobilização. Porque é mais seguro eu considerar um animal fraturado e imobilizar o membro até um diagnóstico preciso. Porque um atendimento emergencial não realizado corretamente pode agravar o quadro. Por exemplo, se eu tiver uma fratura incompleta que não foi imobilizada, ela pode se tornar completa. Quando eu tiver um prognóstico favorável, o consentimento do proprietário, ele concordar em tomar as medidas adequadas e transportar o seu animal a centros especializados, e o médico veterinário, então, iniciar imediatamente os procedimentos necessários, eu garanto, assim, uma maior chance de êxito. Então, primeiro, eu vou estabilizar o paciente, principalmente quanto à dor e desequilíbrio hidroeletrolítico. Para isso, eu preciso fazer uma avaliação minuciosa do animal para detectar todas as alterações, corrigi-las e certificar a estabilidade do animal, para depois eu prosseguir para o exame clínico específico da região acometida. Então, é importante fazer uma anamnese completa para estimar a causa e o tempo transcorrido desde o episódio da fratura. Na avaliação do paciente, eu vou avaliar o seu estado geral cuidadosamente, verificar se ele apresenta sinais de choque decorrentes a lesões de órgãos vitais, por exemplo, em fraturas cranianas, se ele tem hemorragia, caso a fratura tenha causado alguma lesão vascular, e ansiedade, porque ele pode apresentar ansiedade pelo fato de não poder apoiar o membro no solo. E a ansiedade, ela é importantíssimo ser controlada, porque pode causar uma sudorese tão intensa que pode resultar num choque hipovolêmico. E se o paciente estiver perdendo sangue, muito sangue, ou a fratura é muito instável, a hemostasia e a estabilização da fratura tem prioridade sobre o exame físico. Como que eu posso fazer o controle da hemorragia? Através da pressão direta sobre a ferida, pinçamento dos vasos, garrote proximal à lesão ou uma bandagem compressiva.
E quais são os sinais de choque hipovolêmico? Que é quando eu tenho uma perda de 30% ou mais de sangue. Vou ter mucosas pálidas, aumento de TPC, taquicardia e extremidades frias. E esses sinais justificam a necessidade de reversão do quadro e estabilização do paciente antes do seu encaminhamento. O exame físico ele deve ser o mais completo possível. E os parâmetros fundamentais a serem avaliados é a altitude, frequência cardíaca, frequência respiratória, coloração das mucosas, TPC e a estimativa de perda de sangue e outros fluidos. Sedação e analgesia. O objetivo é aliviar a dor e a ansiedade para minimizar a possibilidade de maiores danos ao membro lesionado causados pelo próprio animal, se ele estiver agitado, para aplicação de talas ou bandagens e para exames, no caso radiografia, endoscopia, se eu tiver uma fratura craniana. E eu devo me atentar aos sinais de choque e hipovolemia, porque nesse caso, alguns tranquilizantes podem intensificar os efeitos da sedação. E eu devo evitar o uso de fenotiazínicos, como a cepromazina, porque ela pode intensificar a hipotensão e pode causar fraqueza em cavalos excitados. A anestesia geral, porque a recuperação anestésica pode comprometer a estabilidade da fratura. E bloqueio anestésico da região, porque a supressão do estímulo doloroso pode levar o paciente a apoiar o peso no membro fraturado e agravar a situação. Os medicamentos que podem ser utilizados são os alfa-2 agonistas, como a xilazina, detomidina e romifidina. Eles têm ação de sedação e analgesia, e eu devo utilizar a menor dose possível, que seja capaz de provocar a sedação, porque esses medicamentos provocam a inclinação do paciente na direção cranial. E isso pode dificultar a realização da imobilização, por causa do apoio adicional de peso sobre os membros torácicos. E eu posso fazer uma associação com opioides, como o butorfanol. E eu posso utilizar também anti-inflamatórios não esteroidais, como a fenilbutazona, fluniximab e o cetoprofeno, que eles têm ação de analgesia. Correção dos desequilíbrios hidroeletrolíticos. Geralmente, os equinos fraturados eles não necessitam de grandes volumes de fluidos, exceto quando tem fraturas de pelve, fêmur ou crânio, que vão ter uma grande perda sanguínea. E as veias utilizadas para acesso seriam em equinos a jugular, cefálica, torácica lateral e a safena medial. A jugular ela é a de eleição, porque ela tem uma boa acessibilidade, facilidade na introdução e na manutenção do catéter. O tipo de fluido vai depender da natureza e da intensidade da perda. O catéter ele pode ser fixado por meio de sutura e também pode recobrir o local da punção com uma bandagem adesiva. O volume administrado é o resultado da soma do déficit de fluido, que é feito pelo grau de desidratação vezes o peso, o valor de manutenção, que é de 50 a 100 ml por quilo por dia. Esse valor vai depender da idade do animal. Quanto mais jovem, ele vai ter uma maior necessidade de volume e as perdas futuras antecipadas. A velocidade da infusão é de 10 a 20 ml por quilo por hora. Se o animal tiver em choque, vai ser de 50 a 100 ml. E após a reposição volêmica, a fluido deve ser mantida na velocidade de 40 a 100 ml por quilo por dia em adultos e 70 a 100 ml em potros. A terapia anti-inflamatória. O controle da inflamação ele é importante para reduzir os sinais cardeais, dor, calor, rubor, edema e perda da função, minimizar o risco de trombose e maximizar a perfusão sanguínea para a região. Os anti-inflamatórios não esteroidais são os mais utilizados, que são os que eu citei anteriormente. Os corticosteroides são contraindicados porque ele apresenta um risco de imunossupressão, um agravamento de uma possível infecção e retardo no tempo de cicatrização da fratura. Outros medicamentos são o DMSO,
que ele tem, na dose de 1 grama por quilo, ele tem a função de reduzir edema cerebral. O manitol também para reduzir o edema cerebral. E as compressas com gelo, elas são eficientes nas extremidades dos membros para reduzir edema, hemorragia e extravasamento de células inflamatórias. Terapia anticoagulante. O sucesso na recuperação após uma fratura só é obtido se houver um fluxo sanguíneo patente. Nas fraturas com lesões severas no tecido mole, tem uma predisposição à trombose. Então, a prevenção precoce da trombose é aliada na recuperação do paciente. Os agentes anticoagulantes são o salicilato, ácido acetil salicílico, a heparina e o DMSO. Mas se eu tiver caso de hemorragia ativa, eu não vou utilizar. O exame para fazer o diagnóstico definitivo de fratura é o raio-x. Para fazer esse raio-x, é importante realizar a imobilização desse animal. Essa imobilização ela pode ser feita com materiais de madeira, tubo de PVC, e esses materiais eles não atrapalham na passagem do raio-x. Não é recomendado anestesiar o animal, por causa da recuperação anestésica dele, pode implicar em danos maiores depois. Às vezes o veterinário ele não tem o raio-x a campo. Então, é importante fazer essa imobilização conforme a dor. Ele vai palpando, localiza o foco da dor e faz a imobilização, partindo daí. Quando os animais apresentam claudicação e dor severa, é indicado a gente fazer a bandagem protetora. Essa bandagem protetora, ela visa evitar o desalinhamento da fratura durante o transporte. A projeção mais utilizada no raio-x é a lateromedial ou médio-lateral. Nessa primeira imagem aqui a gente pode observar uma fratura oblíqua na diáfise do rádio e a projeção que é utilizada é a lateromedial. Nessa segunda também é a mesma projeção, médio-lateral, e pode observar uma fratura multifragmentada na região de diáfise do fêmur. No caso das fraturas cranianas, só a palpação já é um indicativo de fratura. Você faz a palpação cuidadosamente e consegue localizar a fratura. O raio-x ele é extremamente importante nesses casos para diagnóstico secundário. Eu trouxe uma imagem aqui radiográfica de um pós-cirúrgico de uma fratura de mandíbula e aqui foi usado fio de cerclagem, mas é importante nessa imagem observar que se tivesse aqui uma infecção secundária, a gente conseguiria observar. O ultrassom ele é bem menos utilizado para diagnóstico de fratura. Mas nele a gente pode observar a linha de fratura em 2 planos perpendiculares, geralmente com fluido anecoico nos tecidos adjacentes. Anecoico é aquela cor preta, que é indicativo de fluido. E em fraturas orbitárias, geralmente a gente vai observar a interrupção da lise óssea. Manejo das feridas. É importante fazer esse manejo emergencial, porque ele busca diminuir ao máximo a contaminação existente e prevenir contaminação futura durante o transporte desse animal. As feridas expostas elas devem receber terapia antimicrobiana adequada. Mais para frente eu vou falar quais são os fármacos mais utilizados nessa terapia. A ferida ela deve ser protegida, se deve tampar ela com gás estéril, gel lubrificante solúvel em água e fazer a tricotomia. Isso é sempre importante para não cair pelos, areia, outras sujidades que vai contaminar essa ferida. A ferida deve ser lavada com sabão neutro para eliminar essas sujidades e depois usar fluido isotônico estéril, auxiliando na tonicidade tecidual. Essa lavagem com antisséptico, elas diminuem drasticamente a carga bacteriana e mediadores inflamatórios. Só que com o passar do tempo, a bactéria pode penetrar e depois vai ser necessário fazer debridamento. Aqui nesse slide, ilustra os produtos mais comuns que a gente usa para fazer a lavagem nessas feridas, que é a solução fisiológica salina, ou Ringer, com lactato, e o iodo povidina e clorexidina. O iodo ele é de amplo espectro, pega bactérias gram-negativas e gram-positivas e fungos, mas eles são neutralizados por neutrófilos e matéria orgânica. Já o clorexidina, ele tem bom espectro também, mas ele não é efetivo contra
algumas bactérias das classes de pseudomonas, proteus e fungos. Ele é melhor bactericida do que o iodo. Sempre que houver suspeita de acometimento da cavidade sinovial, é recomendado fazer a colocação de uma agulha e puncionar para confirmar ou excluir essa suspeita. A pele, onde a gente vai escolher para fazer essa punção, a pele deve estar íntegra, longe do foco da fratura. É feita a tricotomia e a antisepsia e depois a punção. É sempre recomendado que, quando possível, envie esse líquido para análise citológica, cultura e antibiograma. Se não tiver comunicação entre a ferida e a cavidade, a gente entra com infusão de salina estéril na cavidade. Mas se tiver essa comunicação, a terapia tem que ser agressiva e imediata, com grandes volumes de fluidos cristalóides, cerca de 3 a 5 litros, DMSO a 10%, cerca de 1 litro, e infusão de antibiótico. Aqui nesse slide mostra a terapia com os antimicrobianos. Esses aqui são os mais comumente usados, que é a penicilina, potássio, a ampicilina. A cefazolina ela pode ser usada associada com aminoglicosídeo, como a gentamicina ou a amicacina. E essas duas combinações, elas constituem uma combinação sinérgica, potencializando o seu efeito. É necessário fazer a antitetânica também, pois a tétano tem um período de incubação de 10 a 21 dias e é uma doença que tem alta mortalidade. Então, quando não tem animais que não têm vacinação ou ele é incerto, a gente usa a vacina e o soro. E animais que já receberam a vacina, a gente faz um booster do toxoide. Após o atendimento inicial, deve ser feita a coaptação externa. E essa estabilização ela consiste na colocação de uma ou mais talas sobre a bandagem, a fim de diminuir a movimentação entre os fragmentos ósseos. A articulação proximal e a distal ao foco da fratura também deve ser imobilizada e essa estabilização deve se estender sobre a linha da fratura. A bandagem ideal, ela sempre vai permitir o transporte seguro e prevenir lesões adicionais aos ossos e tecidos adjacentes. Aqui mostra duas imagens, duas figuras. Na primeira, uma imobilização externa realizada no membro torácico e a segunda, outra fixação externa realizada na porção distal do membro pélvico, que mostra que é importante sempre passar duas articulações, a proximal e a distal. Há uma grande possibilidade dessas feridas ósseas elas causarem feridas, sobretudo em áreas que são somente recobertas por pele. E essas regiões elas são susceptíveis a fratura exposta, o que pode agravar o prognóstico. Nessa imagem aqui, mostra os pontos onde os ossos são recobertos apenas por pele. Aqui são os pontos onde são coloridos em vermelho. A bandagem do tipo Robert Jones ela é fundamental nos primeiros socorros de um equino fraturado. Essa bandagem ela consiste na colocação de várias camadas de material acolchoado, algodão, ligas de descanso, atadura e conserva um acolchoamento fixo no local da fratura. Aqui nessa primeira imagem mostra os materiais que são necessários para a confecção de bandagens e nessa segunda imagem mostra como que essa bandagem Robert Jones, como que ela é feita. É sempre feito no sentido distal para o proximal. As talas elas podem ser feitas de materiais como madeira, PVC ou metal. É importante quando for fazer a confecção desse material observar o tamanho do animal para se tornar mais fácil a adaptação. Após fazer a confecção dessa tala, a gente vai passar um esparadrapo ou fita adesiva em volta para fixar melhor. É importante não usar fita elástica. Existe a tala de metal, mas ela é muito mais comumente usada no caso de fratura distal com laceração no tendão flexor, porque ela promove elevação na região do talão e minimiza a lesão nesses tendões flexores. Divisões funcionais para a coaptação externa. De acordo com a localização da fratura, vão variar a extensão da bandagem, o número e o local das talas. Para a imobilização externa correta, os membros torácicos e pélvicos podem ser divididos em 4 regiões:
de acordo com a localização das forças biomecânicas. Nessa imagem, temos as divisões dos membros torácicos e dos membros pélvicos. Membros torácicos. Nos membros torácicos, a região 1 compreende fraturas localizadas entre a porção distal do terceiro metacarpo e a terceira falange. Região 2, fraturas entre a porção distal do rádio ao metacarpo distal, incluindo as fraturas do olecrano. Região 3, fraturas nas porções média e proximal do rádio. E região 4, fraturas no úmero e na escápula. Membros pélvicos. Nos membros pélvicos, a região 1 compreende fraturas localizadas entre a porção distal do terceiro metatarso e a terceira falange. Região 2, fraturas localizadas nas regiões média e proximal do metatarso. Região 3, fraturas no tarso e na tíbia. E região 4, fraturas do fêmur e da pelve. Uma observação é que as medidas de mobilização também podem ser usadas da mesma maneira em casos de luxações articulares. Fraturas de nível 1. Nas fraturas de nível 1, as principais forças de inclinação, no sentido dorso-palmar, são nos membros torácicos, e no sentido dorso-plantar, são nos membros pélvicos. Nos membros torácicos, a melhor maneira de neutralizar as forças de inclinação é através de uma bandagem que envolva desde o casco até a região do carpo, em combinação com a colocação de uma tala sobre a face dorsal do membro, desde a região proximal do metacarpo até o solo. E deve-se alinhar essa região distal do membro para fazer essa bandagem e colocar essa tala. Também, uma tala lateral pode ser adicionada a essa bandagem, formando um ângulo de 90 graus com a primeira tala, no caso de haver uma instabilidade lateromedial. E após a imobilização, apenas a pinça deve tocar o solo, o que significa que os cortes ósseos estão alinhados verticalmente. Nessas duas imagens, temos a imobilização de membros torácicos em caso de fraturas de nível 1. Fraturas de nível 1 dos membros pélvicos. Nos membros pélvicos, a bandagem ela é realizada da mesma forma que nos membros torácicos, mas devido ao aparato recíproco desses membros pélvicos, é mais fácil posicionar a tala na face plantar do que na face dorsal do membro. E essa tala ela deve se estender do solo até a extremidade proximal do metatarso. Em caso de haver uma instabilidade lateromedial, pode adicionar a essa bandagem uma tala lateral. Nessas duas imagens, nós temos a estabilização de fraturas de nível 1 dos membros pélvicos, uma com tala de PVC e a outra com tala comercial. Fraturas de nível 2. Nos membros torácicos, as fraturas de nível 2 elas são estabilizadas através de uma bandagem de Robert Jones, que são colocadas desde o casco até a articulação úmero-rádio-unar. Essa bandagem ela deve ter 3 vezes o diâmetro do membro. Devem ser colocadas também 2 talas, que serão posicionadas nas faces caudal e lateral do membro, a 90 graus uma da outra, estendendo-se desde o solo até a articulação úmero-rádio-unar. Essas talas e a bandagem, elas devem ficar bem juntas e devem ser fixadas com uma fita adesiva não elástica. Quando ocorrem fraturas completas na região do olecrano, o músculo tríceps ele não desempenha sua função adequadamente, impedindo assim a extensão desse membro. Nesse caso, devemos aplicar a bandagem para fraturas de nível 2, porém, usa-se apenas uma tala no aspecto caudal desse membro. Fraturas de nível 2 nos membros pélvicos. Nos membros pélvicos, a estabilização de fraturas de nível 2 deve buscar alinhar as colunas ósseas e imobilizar ossos distais ao foco de fratura. A bandagem utilizada deve ser moderadamente acolchoada e estender-se até a região do tarso.
devem ser usadas duas talas, uma na face plantar e outra na face lateral do membro, do solo até o tarso. No caso da fratura ser mais proximal, a bandagem e a tala lateral podem se estender até a região proximal da tíbia. Com relação à tala plantar, ela deve ser posicionada até o nível do calcâneo, devido à angulação do tarso. Nessas duas imagens, nós temos imobilização de fraturas de nível 2 no membro torácico e imobilização de fraturas de nível 2 no membro pélvico. Fraturas de nível 3 nos membros torácicos. Nos membros torácicos, a fratura de nível 3, ela causa uma alteração da força gerada pelos músculos flexores e extensores. Assim, a contração desses músculos extensores, situados craniolateralmente ao rádio, provoca a abdução desse membro, distal à fratura. É difícil a estabilização dessas fraturas de nível 3, devido ao fato de que as articulações proximais não permitirem a imobilização adequada. Nos membros torácicos, deve usar a bandagem de Robert Jones, desde o casco até o local mais proximal possível, e a tala ela deve se estender do casco até a região da escápula, lateralmente. Para aumentar a estabilidade, pode-se também colocar outra tala na face caudal do membro, do solo até o olecrano. Fraturas de nível 3 dos membros pélvicos. As fraturas de nível 3 dos membros pélvicos são mais difíceis de imobilizar, devido ao aparato recíproco desses membros. Nesse caso, devemos usar uma bandagem Robert Jones até o ponto mais proximal possível e colocar uma tala na face lateral do membro, até a altura da pelve. A colocação de uma segunda tala não é possível, devido à posição do tarso e da articulação fêmuro-tíbio-patelar. A tala ela deve ser alcochoada e larga, para assim evitar lesões na pele do animal. Devido à escassa cobertura muscular nas fraturas de nível 3, as superfícies ósseas cortantes dessa fratura, elas podem facilmente penetrar a pele da face medial do membro, tornando essa fratura exposta. Isso pode ocorrer tanto nos membros torácicos quanto nos membros pélvicos. Nessas duas imagens, nós temos, na primeira imagem, a imobilização de fraturas de nível 3 nos membros torácicos e, na segunda imagem, imobilização de fraturas de nível 3 nos membros pélvicos. Fraturas de nível 4. Nas fraturas de nível 4, não é necessário o uso de bandagem e nem de talas, porque há uma ampla cobertura muscular proporcionando uma estabilidade adequada às extremidades ósseas fraturadas, impedindo assim a perfuração da pele. Temos algumas exceções onde será usado uma bandagem leve, que é no caso de controlar edema secundário à fratura e em fraturas do úmero e do colo da escápula. Com relação às fraturas femorais e pélvicas, devemos dar uma atenção especial, devido à probabilidade de, nesses casos, poder ocorrer hemorragias. Em fraturas cranianas, é raro o risco de vida, assim como nas fraturas mandibulares, mas elas possuem uma aparência mais chocante e elas podem estarem associadas ao comprometimento respiratório e a hemorragias. Para uma suspeita de fraturas cranianas, normalmente os animais apresentam déficits neurológicos, hemorragia pelos condutos auditivos, bolsa gutural ou seio paranasais. Então, requer a avaliação, tanto no exame clínico. Esse exame clínico a gente pode ver mudanças neurológicas sutis ou até mesmo um estado de coma. E no exame físico,
O exame físico ele deve ser bem analisado, porque pode ser que tenha a chance de ter mais de uma fratura em local diferente. Então, esse exame tem que ser minucioso. Então, nessa a gente tem vários tipos de fraturas, começando pelas fraturas que envolvem os ossos frontal, maxilar e lacrimal. Essas vão gerar deformidade facial, e essa alteração a gente pode ver tanto pela fronte ou pela lateral do crânio do paciente. Já em fraturas orbitais e periorbitais, a gente segue mais ou menos pelo estado de estrabismo, quemose e hemorragia subconjuntival. Para o diagnóstico dessa fratura, a gente precisa da radiografia, ultrassonografia, exame físico, além de um teste de fluoresceína caso o animal apresente úlceras. Em fraturas com fragmentos ósseos estáveis, esses devem ser reposicionados. E em fraturas com fragmentos ósseos pequenos, sem aderência ou sem recobrimento periosteal, eles devem ser removidos para evitar a possível fístula, sequestro ósseo ou algo do tipo. Já em fraturas dos ossos nasal e frontal, esses vão originar hemorragia intensa, mesmo em casos menos graves, devido à autovascularização desses ossos. Em fraturas desalinhadas e edema de tecidos moles, podem causar obstrução das vias aéreas, então o animal vai apresentar ruídos respiratórios, podendo ser de moderado a grave. Já em fraturas que atingem os nervos cranianos 5, 7, 8, 9 e o 10, também podem atribuir a sinais como disfagia, diminuição sensorial da face, a posição de levantar a cabeça, andar em círculos. Já quando a fratura atinge a lateral ou na porção dorsal do crânio, os sinais mais frequentes são pressão da cabeça contra objetos e alteração da consciência. Quanto ao tratamento, ele é imediato em alguns casos, como hemorragia severa, envolvimento ocular, comprometimento respiratório, déficits neurológicos, aí sim. Podemos também diminuir o edema cerebral, pressão intracraniana. Para isso, podemos administrar anti-inflamatórios não esteroidais, DMSOs. Se o animal estiver com problemas na respiração, podemos fazer a utilização de oxigênio. E em casos de comprometimento respiratório grave, é necessário fazer a traqueotomia emergencial. Entre as fraturas cranianas, as mandibulares são as mais comuns, e eu vou comentar delas agora. Elas são, assim como a craniana, ela também não corre risco de vida ao animal, a vida do animal, mas pode gerar deformidade na face. Então, a gente também tem vários tipos, como fraturas na porção rostral da mandíbula, nos dentes incisivos e no osso maxilar. Vamos notar claramente durante o exame físico desse animal. Pode ser utilizado como diagnóstico as radiografias, elas são bem úteis para determinar se tem fratura, onde está essa fratura exatamente, o grau e se há envolvimento dentário. Temos também fraturas mandibulares bilaterais. O animal tende a manifestar uma protusão da língua e dificuldade na apreensão do alimento. Também, além dela ser bilateral, ela também pode ser unilateral e quase sempre essas fraturas vão ser expostas. E elas vão sempre comunicar com a cavidade oral. Quanto ao tratamento, pode ser lavagem com água ou solução salina
em casos de material acumulado na fratura. Já o tratamento conservativo é em fraturas unilaterais mandibulares, maxilares, premaxilares e dos dentes incisivos, quando elas são deslocadas minimamente e quando não tem uma oclusão. Já a fluidoterapia é quando o animal perdeu muito sangue, saliva, tem diminuição do consumo de água, isso leva a uma desidratação, por isso a fluido. Já a correção cirúrgica, podemos optar pelo método de fixação, que em fraturas simples podemos utilizar a fixação intraoral, e em fraturas mais complexas a fixação esquelética interna e várias outras. Isso o animal sedado, utilizando bloqueio anestésico, e a maioria dos casos requer uma infiltração bilateral de agente anestésico. Quando há fraturas nos seios paranasais, a terapia inicial é a estabilização do paciente, porque são poucas situações em que há urgência para a correção da fratura. Mas em traumas que resultem em hemorragia para o interior dos seios paranasais, é indicada a lavagem dos seios, que ela pode ser realizada para minimizar o risco de desenvolver um empiema no interior deles. Assim, a gente remove o sangue acumulado através da sinocentese, que é um procedimento onde tem anestesia local, incisão, perfuração com pino, seguidas com colocação de um catéter ou sonda no orifício, e faz infusão de vários litros de solução salina ou Ringer com lactato. Vou falar sobre o transporte. Ele que é um ponto crucial no estado final do animal, porque um manejo errado, um transporte rápido com agitação, ele vai agravar a situação do animal. Então, como ele deve ser feito? Sem correria, sem agitação, uma forma calma e tranquila. Então, antes de embarcar o animal, antes de tudo, conferir o funcionamento do veículo e a documentação do animal, se está tudo ok. Para depois que isso estiver tudo certo, aí sim embarcá-lo. Na fratura, quando não tem o acompanhamento de um veterinário, os primeiros socorros ele é crucial também. E ele pode ser feito pelo proprietário ou pelo tratador do animal. Então, antes de entrar no caminhão, o animal deve estar imobilizado. A distância do animal ao caminhão ou ao trailer deve ser encurtada. De preferência, o caminhão ir ao encontro do animal. O piso deve ser macio, a fim de evitar a vibração, para não passar essa vibração para o membro do animal e com isso vindo a agravar a lesão. Então, para caminhões que tem rampa ou trailer, ela deve ser levemente inclinada. E quando não tiver, no caso for colocar um animal no embarcador, o caminhão deve estar o mais próximo possível do embarcador, sem fresta e sem distância na altura dos dois. Porque nessa hora o animal não pode fazer força de maneira alguma. Os animais com fratura nos membros anteriores devem ser embarcados com o anterior do corpo voltado para trás. Ou seja, lesionados na mão, eles devem ser colocados com a parte do corpo, a parte da frente do corpo, que são as mãos, voltado para trás. E os que foram acometidos por fraturas nos membros posteriores, embarcados com os mesmos voltados para trás, ou seja, fraturas nos membros pélvicos, as patas voltadas para trás. Qual que é esse objetivo?
O objetivo dessa técnica é aumentar o equilíbrio do animal durante as frenagens e reduzir a pressão sobre o membro fraturado. A área que esse animal vai ficar, ela deve ser reduzida, a fim de restringir a movimentação. Só a cabeça e o pescoço livres. E você pode ou não fornecer água ou volumoso para esse animal, para diminuir a ansiedade. Os potros podem ser levados até o caminhão no colo e podem ir com um acompanhamento, monitorados ou então levemente sedados. Para as fraturas cranianas, pode colocar o protetor de cabeça para prevenir os danos aos tecidos adjacentes. O prognóstico, então, seja ele bom ou mau, ele varia. E varia conforme a localização, tipo, o dano aos tecidos, a vascularização da área, idade e peso do animal, o grau de comunição da fratura e o tempo de evolução. Fraturas são caracterizadas em 4 níveis, que vai do nível 1 ao nível 4. O nível 1, o prognóstico depende da realização dos primeiros socorros. Se for feito de forma certa, o prognóstico é melhor. E quais são esses primeiros socorros? No caso de feridas, é a limpeza com água fria. E para fraturas, é restringir a movimentação do animal, né? Então é reduzir a área em que ele se encontra, e uma imobilização provisória da região. Pode ser feito com tala de madeira ou cano de PVC. As fraturas de nível 2. Quase sempre vai ter a exposição óssea. E o prognóstico também vai depender da realização dos primeiros socorros de forma certa e o mais imediato possível. Sendo feito assim, o prognóstico é melhor. Agora, para as fraturas do olecranon, o retorno das atividades vai depender da configuração e do tipo da fratura. Nas fraturas desse nível, vai ter algumas complicações. Em adultos, é a osteoartrite da articulação húmero-radioulnar. Em animais jovens, a deformidade flexural no membro e a deformidade angular no membro contralateral ao membro fraturado. As fraturas de nível 3. Então, as fraturas do rádio da tíbia são consideradas de nível 3 e elas têm um prognóstico ruim, porque é de difícil reparo. E isso em consequência da ação das forças biomecânicas e os riscos de complicações. Já em potro, é viável o reparo dessas fraturas, então se tem um prognóstico melhor. As fraturas de nível 4. A sua correção é muito difícil, então com isso tem um mau prognóstico, pelas mesmas questões da de nível 3, que é a consequência da ação das forças biomecânicas e de complicações. Em potros ela também se torna viável, então vai ter um bom prognóstico devido a ser animais mais leves. Para as fraturas de húmero e fêmur, é feito os tratamentos conservativos, que é para evitar a evolução da lesão. Com isso, o prognóstico ele é reservado, devido às altas chances de complicações. As fraturas na pelve possuem um bom prognóstico. Então, aí o retorno às atividades depende da localização e do grau da lesão. Já fraturas no acetábulo, elas tendem a evoluir para uma osteoartrite. Então, com isso, se tem um mau prognóstico. E de tuberosidade coxal, um bom prognóstico. Para as fraturas cranianas, o prognóstico varia de bom a mau. As fraturas nasofaciais, elas deixam sequelas,
que são a sinusite crônica, o sequestro ósseo e a deformidade facial permanente. Já para as fraturas mandibulares, maxilares e dos incisivos, possuem um bom prognóstico. Agora, recomenda-se fazer a eutanásia, só que tem que entrar em acordo com o proprietário e, a partir daí, as fraturas cognitivas da tíbia com dano tecidual grave e contaminação do local, recomenda-se a eutanásia. Bom, então, quanto à conclusão, um animal que sofre uma fratura, ele deve ter cuidados especiais, que é com relação a manejo. Manejo, quanto antes feito, melhor vai ser o resultado, que no caso também é os primeiros socorros. Feito de forma correta, o prognóstico vai ser bom. E com relação também a transporte, terapia anti-inflamatória, a sedação ou tranquilização animal, e tudo isso feito sem pressa, para não agravar o estado do animal.